don't hurt me no more. Baby, don't hurt me no more. What is love? Don't hurt me. Don't hurt me. Salmos 23. Nova versão transformadora. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça, assim, ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Salmo 23. Versão Almeida Corrigida Fiel. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Carlos de volta com o nosso vídeo diário sobre as aventuras dos narcisistas. É uma aventura que eles estão fazendo na própria vida deles, que a gente já sabe o fim que vai dar, Porque é muito interessante a frieza que eles têm, com nós empatas, Porque é um ódio que eles têm dos empatas, assim, eles caem duro até, só de olhar pra gente, Porque eles não têm a nossa luz, Assim como Caim, matou Abel, por causa da luz que Abel tinha, Caim, movido por uma inveja tremenda, ele cometeu esse ato, do primeiro assassinato no planeta, Então a gente olha para essas pessoas e a gente observa a tamanha insensatez que eles têm, nas decisões da própria vida deles, Eles vivem em função das outras pessoas, mas de uma forma muito estranha, Eles não vivem para fazer o bem, Porque se você pegar um narcisista e apresentar outro narcisista para eles não querem nem olhar na cara. Eles não querem nem olhar na cara do outro narcisista. Por quê? Porque não tem nada para dar para eles. Nada.
Nada, eles querem suprimentos. Mas que suprimento é esse, né? É o suprimento que a gente ganha do nosso Pai, né? Do Altíssimo, né? De Deus. Né? Essa conexão que a gente tem com Deus, a gente é abastecido, né? Pelas águas cristalinas aí que eu postei no início do vídeo, né? E o nosso cálice transborda. Mas transborda para quem? Para o narcisista? Não. Não. Nosso cálice transborda para a vontade de Deus, né? A gente entrega, ilumina os caminhos de quem está à nossa volta. Mas isso não quer dizer que a gente tem que ser abusado pelos narcisistas, né? Porque eles querem maltratar as pessoas, né? Porque isso dá prazer a eles, né? A gente não tem esse compromisso com eles. Ao contrário, né? O nosso compromisso com os narcisistas é contato zero, né? Cada dia de contato zero é um dia a mais de cura, né? Que é o que está acontecendo comigo, né? Graças a Deus eu me libertei desses narcisistas, me libertei, estou feliz da vida, né? E não dependo nada deles, né? Não dependo de ninguém para viver, eu dependo só de mim e de Deus. E outro detalhe também, né? Quando a gente sai desse vínculo traumático que eles sorrateiramente, né, nos pegam, né? Eles vêm com aquela carinha de anjo, né? De bonzinho, né? Aquela coisinha, né? Parece um anjo, né? Mas é um diabo, é uma cobra violenta, né? Esperando só a hora de dar o bote, né? Para te colocar dentro de um ciclo de abuso e te levar para a morte. É isso que eles fazem. É isso que esses vagabundos fazem, né? Eles colocam a gente de joelho dentro desse ciclo de abuso, que a gente acaba entendendo, a gente esquece até de quem a gente era, né? Eu mesmo, depois que eu entrei dentro desse ciclo de abuso aí, eu virei marmita deles aí, né? Eu não conseguia nem escutar uma música, porque esses vagabundos me sugavam tudo que eu tinha, né? Não me deixavam em paz, né? Mas agora não. Eu dei um basta, né? Mas esse basta não foi assim do dia para a noite. Esse basta demorou quase 35 anos para me dar, né? Quase 35 anos, né? Desde lá de 1993, né? Que eles se reuniram, né? A cambada se reuniu de narcisista, né? Aí começaram, né? Um corrompendo o outro, né? E pegando as ovelhas que estavam ali no aprisco, né? Né? Então é muito triste a ação deles, né? Mas eles não acham nada disso, né? Eles acham que estão certos e que estão errados somos nós, né? Aí se você pega outro narcisista, né? Um bem ruim mesmo, né? Aquela pessoa ruim, aí põe do lado deles, pergunta, como é que está esse narcisista? Ele está certo? Eles vão elogiar, né? Sangue ruim gosta de sangue ruim, eles se atraem, né? Essa turma aí se atrai, né? E nós que não temos nada a ver com isso, eles colocam dentro de ciclo de abuso, né? Achando, né, que vão levar a gente para a morte, porque é isso que dá prazer a eles, né? Colocar a gente lá dentro do cemitério, né? Para depois, nem no nosso enterro eles vão, nem isso eles vão para a praia fazer churrasco, né? De tão sem vergonha que eles são, né? Então é assim, a gente está lidando com pessoas desse tipo, né? E o que eu falei aqui, eu garanto para vocês, se repete em várias famílias no mundo afora. Eu não tenho o privilégio
de ter esses narcisistas na minha vida porque eu ganhei na loteria, não. Não tenho, não. Isso aí está no mundo inteiro. Se a gente começar a contar as histórias deles aqui, a gente fica até o final do ano, sem parar, né, de tanta maldade que eles fazem. Né? E posam de santos, né? Eles posam de santos, né? Eu já apelidei uns aí da antiga serpente, né? Que eu sei quem eles são. A gente sabe quem é quem. Né? Depois que a máscara caiu, não tem mais como colocar de volta. Né? Ou vai procurar a tua turma, ou vai ter problema, né? Com Altíssimo, né? Porque tá mexendo no filho dele. Né? E Deus tem ciúmes. Deus tem ciúmes da gente, né? Eles não entendem isso, né? Eles não têm contato com Deus, né? Eles não têm esse perfume, eles não sabem o que é isso. Né? Então ficam aí rondando, né, ao nosso redor, né, rugindo e rangendo o dente, né, e dando uma de doida e de louca, né, os dois, né, quando é homem é doido, quando é mulher dando uma de louca, né, porque, me ajuda aí, né, como diz, né, aquele apresentador de TV, né, são muito, eles não pensam, eles não têm raciocínio, não tem nada, tá querendo o quê? Não tem mais que infernizar a vida da gente. A gente já saiu do ciclo. Não tem mais como puxar de volta da Wolverine. Não tem mais. Né? É contrato zero eterno. O contrato zero, quando a gente descobriu o que estava acontecendo, é como a gente entrou no reino de Deus. Deus nos revelou quem eles são. Não foi ninguém que contou para nós. Não foi o Pedrinho da esquina, a Maria lá do supermercado que contou quem eles são. A gente descobriu isso na pele, né? Quando Deus nos revelou quem eles são, a gente passou por um enorme luto, né? Eu estou passando por um luto, estou saindo agora desde 2017, né? Passando por um luto enorme, né? Porque a pior coisa é você ter luto de uma pessoa que a gente sabe que está viva no corpo, né? Mas a alma, o espírito já foi faz tempo. Perderam todos os handicaps, né? de caráter, né? Não tem mais nada, não sobrou nada ali. Né? A gente está tendo luto por uma pessoa dessa. E por essas pessoas que a gente pede a misericórdia de Deus, né? Não para salvar eles, que eles não querem salvação. Eles não querem. Eles são inimigos de Deus, né? Então a gente pede misericórdia porque é da parte do Pai isso, né? Que a gente tenha misericórdia dessas pessoas. Porque na realidade eles perderam a salvação. Por quê? Porque eles não aceitaram, não é pelos pecados deles, não. Eles podem fazer o que eles quiserem, né? Eles podem fazer a maldade que quiser. Não é e por isso que eles vão ser condenados, não é pelos pecados, como eu vi muito bem hoje, nosso irmão aqui, Eduardo, falando, né? A pessoa ela é condenada porque ela não aceitou a luz. Já pensou, né? Depois que a pessoa for se encontrar com Jesus, e Jesus comunicar a pessoa e falar, olha, você não aceitou a luz. Então, por causa disso, que ninguém vai te condenar. Você mesmo se negou, né, a beber dessa água que leva a vida, né? Então eles vão ficar para trás. E ninguém é culpado, nem Jesus. E Jesus apagou os pecados deles. Apagou tudo. Está apagado, né? Mas eles vão perder tudo por eles próprios, porque eles não aceitam. E se eles não aceitam, como eu disse hoje, está numa frequência errada. Eles estão numa frequência errada aqui no planeta, né? Eles vão cair, né? Eles não vão ter acesso ao céu, né? Eles não vão ter conexão
com o céu, com o divino, né, estão presos aqui dentro da Terra, na prisão eletromagnética, que são os próprios sentimentos deles, de ódio. É uma prisão. A inveja é outra prisão. A vergonha, outra prisão. A culpa que eles querem passar para os outros é outra prisão. Quer dizer, eles estão presos dentro das coisas deles próprios, que eles mesmos criaram para eles. Né? Então não tem como, né, ninguém fazer mais nada. Quem tem que fazer é eles. Jesus já fez para todo mundo, né? Levou o pecado do mundo inteiro, olha só. Um pecado de 6.000 anos que termina agora. No ano que vem, a Era da Graça. Termina no ano que vem. E o pecado do mundo inteiro foi levado pelo nosso Messias. E essa turma aí está dando de ombro e está achando que vale tudo. Né? Vale se corromper, vale fazer maldade, vale querer a morte dos outros. Né? Só que eles não entendem que qualquer pensamento ruim que eles têm volta para eles mesmos, né? Porque essa energia que eles estão lidando é deles. Né? Não adianta querer projetar nos outros, porque nós estamos aqui na luz. Né? Os nossos pensamentos para com eles são excelentes. Né? Só que não dá para conversar com pessoas que querem nos matar. Né? Então a gente se afasta, né? E deixa deles para cortar essa projeção que eles fazem em cima da gente, para ver se cai a ficha deles, né? A finalidade do contato zero não é punir ninguém. A finalidade do contato zero é única e exclusivamente cortar esse espelho que eles pegaram a gente para projetar as coisas ruins deles, os lixos emocionais deles, né? E cortando esse espelho, que eles olhem para si, né? E vejam que o mal-estar dele não está relacionado com o outro, não está relacionado com ninguém, a não ser com eles próprios. Né? Será que é difícil, né, entender isso? Não é. Não é difícil, mas eles não querem passar pelo processo de cura. Né? É mais fácil jogar a culpa no outro, é matar o outro, é matar pai, matar mãe. É mais fácil fazer isso. Né? Porque na realidade esses narcisistas, eles têm um sofrimento tão grande que o diabo coloca na cabeça deles, que às vezes a morte da pai e da mãe vai resolver os problemas deles. Porque é um problema existencial. Olha que gravidade que eles estão imputando nas pessoas. Isso é muito grave, né? Só que eles não vão morrer por esse pecado. Eles vão para o Sheol, né? Eles vão para o abismo. Quer dizer, vão, né? Já estão lá, né? Já estão rangendo os dentes, né? Eles vão para esse lugar, né, que não foi feito para o homem, porque simplesmente eles se recusaram, né, a receber a luz. Só por causa disso. Eles podiam ter matado o mundo inteiro, mas eles se recusaram a receber a luz. E os pecados deles, Deus já levou, mas se recusaram à luz. Eles estão amando mais a morte, mais o maquiavelismo, mais a confusão. Né? Estão se alimentando dessa energia, né? Essa energia negativa do mal. Né? Nas conversas deles não tem bons olhos, não tem, é só reclamação, só coisa ruim. Né? Então eles vão para onde eles querem, né? Estão, né? Fazer o quê? O que a gente vai fazer? Então é muito triste, né? Porque a energia que eles estão chamando para eles, né? O fato de eles pensarem mal das pessoas, do pai, da mãe, do irmão, do cunhado, da tia, o fato deles agirem assim diminui a essência divina dentro deles. Né? E quem vai tomar conta? Quem vai tomar conta desse templo que deveria ser do Espírito Santo? Quem que vai tomar conta? Vai ficar vazio.
Deus não participa disso. Deus não participa desse tipo de energia, desse tipo de malícia, né? Desse tipo de malandragem, desse tipo de sacanagem, né? Deus não participa disso. Então, eles vão cada vez se afastando e indo para o abismo. Chegando lá no abismo, imagina, né? Tá a turma toda esperando eles lá, né? Arrancar o que eles têm lá de resto, né? Aí fica aí, trocando Jesus por Genésio. Tem aquela brincadeira, né? É isso que eles fazem. Trocam Jesus por Genésio e o louco somos nós, né? Que queremos o bem das pessoas, né? E nós somos fracos, né? Somos pessoas fracas, né? Que cheiram mal para eles, né? A gente cheira mesmo, a gente cheira a morte para eles, né? Como está escrito nas Escrituras, né? Para aqueles que estão se perdendo, a gente tem cheiro de morte. E tem mesmo, viu? Graças a Deus que a gente tem esse cheiro para eles, né? Para eles se tocarem. Para eles se tocarem e tentarem ser um pouquinho melhor, ser um ser humano um pouquinho melhor. Só isso já estava bom, não precisava melhorar muito não, né? Os pecados deles já foram levados na cruz, né? Mas eles não aceitam, né? Então, cada um faz a sua escolha, né? E não escolher, fechar os olhos e dar uma de doido, de doida, também faz parte desse caminhar indo ao abismo, né? E isso não nos afeta não, né? Porque a gente já sabe tudo isso. A gente já sabe muito bem o que está acontecendo, né? Na mente deles, né? Eles estão com a síndrome de Nabucodonosor, que virou bicho, né? E isso gera uma vergonha no ser humano muito grande, né? Porque eles perdem a capacidade de raciocínio, né? Eles vivem por instinto só. Imagina um ser humano, né? Que tem todo esse cosmos em cima da nossa cabeça, viver como um bicho, né? Qualquer hora eles param na rua aí e fazem xixi no poste, né? Porque eles viram um bicho, literalmente. Isso que dá vergonha para eles. Que eles acabam fazendo coisas que eles veem que eles não estão controlando mais a personalidade deles. Eles não conseguem controlar mais. É tanta inveja, tanto ódio, né? Contra pessoas que não levantaram um dedo para eles. Então eles ficam aí nessa condição, né, de um mendigo, né? Uma pessoa que não tem nada no reino de Deus, né? Então é isso que eu queria falar. É uma pena, mas tudo isso já está escrito, né, nas Escrituras, né? A gente só tem que observar e agradecer a Deus todo dia que a gente não está nesse jeito aí, né? A gente lutou para sair dessa condição e ter uma vida digna diante do Pai, né? E isso ninguém tira de nós, ninguém, né? Eu já falei aqui, é preferível morar na rua do que ficar companheiro do tolo, né? A própria Bíblia diz, o companheiro do tolo será destruído. Então é preferível morar na rua, né, do que viver ao lado de pessoas assim, né, cheias de toxicidade e lixo emocional para jogar nos outros, né? Então é isso que eu queria falar. A mensagem é dura, mas o momento pede isso, né? A gente tem que entender que as pessoas estão perdidas, se perdendo, né? E quando perde uma vítima, né, eles ficam furiosos, né? Mas dessa fúria eles vão ter que se autorregular, né? Eles vão ter que procurar fazer terapia, né? Hoje em dia está cheio de tratamento aí. Disse-lhes, pois, Jesus, a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Estas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. E, ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor?
João 12, 35, 38. Meus amigos, é dura essa palavra, né? Quem creu na nossa pregação, né? A gente, né, olha, né, a situação, né, e vê esse caos, né? Mas é um caos provisório, né? Porque tudo passa, né? E eles, né, os narcisistas, eles não vão parar. Eles não vão parar, né? Porque ouviu isso, ouviu aquilo. Não, eles não têm isso, né? Porque eles estão no sentido contrário a da luz. Então não adianta, você não convence ninguém. A gente muda a si próprio, somente nós mudamos nós mesmos, né? Essas pessoas, né? A gente simplesmente retira ela das nossas vidas. É simples assim, a gente elimina, tira ela da nossa vida, corta o vínculo, né? Esse vínculo que era traumático, né? Que não é um vínculo que fazia bem pra gente, né? Então a gente corta o vínculo, né? E deixa eles seguirem a vida deles do jeito que eles quiserem, né? Mas a liberdade deles termina quando começa a nossa, né? Tem esse detalhe, né? Eles têm leis nesse país ainda, né? Que nos resguardam desse mal, né? Então eles têm que abrir os olhos, né? E como é que fala? Botar as garras para dentro, né? Porque não dá, né? Não dá. Já. Eles não enganam mais ninguém, né? Eles estão se enganando a si próprio e indo para o abismo, né? E isso a gente não pode fazer nada, isso é com eles. Todo mundo sabe que eles estão indo para o abismo, mas a gente não pode falar nada. Então a gente fica quietinho, né? Mas o intuito do vídeo, né, não é atacar ninguém, é mostrar para as pessoas que estão passando pelo mesmo problema que ela não está sozinha. Assim como eu tenho muita ajuda, né, eu não estou sozinho. Né? Então é isso, né? O intuito do vídeo é mostrar que tem vida depois do narcisismo. Tem vida. E muita alegria, muita vida, né? Tem vários aí que não se dobraram os joelhos, né, para Baal, né? Muita gente que não dobrou o joelho, né? Nós estamos aí, né, fazendo bem, né? E a gente, quanto mais bem a gente faz, melhor a gente se sente, né? A gente se sente útil para a vida, né? Não para as pessoas, para a vida, né? Isso não tem preço, né? Então, grande beijo, grande abraço e uma excelente quarta. Então, que tipo de pessoas que o narcisista não se interessa? Seria aquelas pessoas que são fortes emocionalmente, aquelas pessoas que sabem o que querem, que sabem o que gosta, sabem o que não gosta, que se respeita, que consegue enxergar os próprios erros para correção, que tem opinião própria, que se aceita, que se acolhe. Então, quando a pessoa é assim, o narcisista, ele pensa, vai dar muito trabalho. O narcisista acredita na própria mentira. Aí a gente tem que entrar em porquê e como que isso acontece, como que isso é possível. Então, o narcisista, ele vive numa semipsicose. Ele mente patologicamente sobre tudo, mesmo que ele não precisa mentir, de tanto que é hábito. Todo narcisista mente patologicamente a ponto de viver numa semipsicose. Narcisista, ele tem a idade emocional de uma criança. Ele tem as atitudes, a visão de mundo, os mecanismos de defesa de uma criança. Ele é tão infantiloide porque ele é uma criança. Em algum lugar da infância dele, ele estava sentindo tanta vergonha e não tinha um adulto para ajudar. Então ele começa numa idade muito cedo, onde a criança mistura mesmo o que é real e o que não é, né? Ele começa a mentir, só para não ter que reconhecer aquela realidade. Todo mundo conheceu uma criança assim da escola que mentia deliberadamente. Todo mundo sabia que ele estava mentindo. Quai, seu app de vídeos curtos.